Sejam bem-vindos, vamos chegando. Peguem o café, peguem o vinho, a cerveja. Não sei como é que tá aí, qual clima vocês estão. Aqui em Sampa tá congelante. Bem que eu podia ter pego uma taça de vinho, que seria uma boa. Vamos lá, vamos chegando, pessoal. Vou pedir para vocês, por gentileza, compartilharem aí com as pessoas que vocês conhecem, com os colegas de trabalho que vocês conhecem, que acham que pode se beneficiar do conteúdo que a gente está fazendo aqui, né? É muito legal também apertar aí o coraçãozinho, porque isso mostra pro Instagram, né, que o conteúdo é de valor e ele dispara para mais gente, né? Aparece que a gente tá live, né, para mais pessoas, tá bom? Seja bem-vinda, Ellen. Boa noite, Nara. Muito bem. Em Santos tá ok até. Olha lá. Olha a Adele. Que gostoso. Tudo bem, Adele? Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Ju. Boa noite, Ju. Vamos chegando, pessoal. Eu vou começar com os recados de sempre, enquanto a gente aquece aqui. Enquanto a gente aquece, vou começar aqui. E aí a gente já... A Isis eu já vi que tá aqui, aí a gente já chama... Vou chamar ela, na verdade, enquanto eu dou os recados já. Vamos ver. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver. Chama a Isis. E aí ela vai interagindo com vocês, dando tchauzinho. Olha ela aí. E aí? Buenas noches. Tudo Buenas bem? Noches. Tudo bom? E você? Tudo bem também. Me ouve bem? Te ouço super bem. Pessoal, ouve Isis tranquilamente. Como é que tá aí? Vou até subir um pouquinho mais a minha câmera para ficar... Tava acostumado a fazer com 4 pessoas e aí a gente ficava pequenininho. Agora eu tô gigantesco, né? Sobrou um quadradinho pra cabeça aqui agora. Muito bom. Gente, deixa eu começar fazendo dando alguns recados, né? Desculpa. Vamos lá. Esse daqui é o episódio 6 do Papo de Payments, né? A gente começou o Papo de Payments como um experimento, né? Para entender se valia a pena a gente fazer um programa um pouco mais descontraído, um pouco mais... menos sisudo, né? Com aquela cara de LinkedIn, bem, né, formal, né? Então a gente falou, poxa, será que a gente consegue trazer esse público de lá para um ambiente um pouco mais sossegado, a gente conversar com as pessoas que, né, também são profissionais, né? Tem o lado profissional, mas tem outros aspectos da vida dela, né? Então a gente trazer essas pessoas para cá, tirar aí, né, algumas histórias, tentar entender que trajetória delas, os assuntos que interessam elas, e aí com isso a gente ganhando pistas, ganhando os insights para percorrer a nossa própria jornada, né? Como é que a gente consegue aprender com os colegas que estão aí no dia a dia enfrentando geralmente os problemas idênticos aos nossos, né? Então nasceu o Papo de Payments nesse contexto. A gente faz o quê? Faz 5 semanas que a gente criou o Papo de Payments, né? Então tivemos 5 programas, esse aqui é o 6º. E esse daqui é o último programa da primeira temporada, né? É o nosso MVP. Então o MVP deu muito certo. A gente conseguiu, eu queria falar para vocês que, poxa, foi muito bom, foi um sucesso aqui pra gente. Foi muito legal mesmo. E aí, a gente decidiu, né, seguir com o Papo de Payments. A gente vai dar um pause agora, mas a gente vai seguir com o Papo de Payments mais pra frente, um pouco mais elaborado, né, e com novos convidados e tudo mais, tá? Então, esse é o primeiro recado, tá bom? Esse daqui é o 6º Papo de Payments, bem especial,
porque ele inaugura algumas coisas que a gente vai falar durante aqui a live, tá bom? E uma delas tem a ver com a Isis, inclusive. Muito bem. Sem pressão, mas muitas novidades nessa live. Exatamente. Coisas importantes para falar para vocês. Para quem estava na lista de espera do Fraud Bootcamp, né? Para quem visitou o nosso site, a gente estava com lista de espera, né? Para quem estava nessa lista de espera, a gente mandou, né, exclusivamente para essas pessoas, a possibilidade de fazer inscrição no Fraud Bootcamp, na terceira turma do Fraud Bootcamp. A terceira turma abre agora no final do mês, dia 30, né? Entre o dia 30 e o dia 2, então semana que vem, entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro, a gente vai estar recebendo as inscrições para a terceira turma do Fraud Bootcamp. É a última turma do ano, tá bom? Então, se você tem interesse de participar, se virar membro do Fraud Bootcamp, essa é a hora. Se não, só ano que vem, tá bom? Eu vou dar algumas notícias aqui no final da live, que a gente vai fazer um evento especial aí para comunicar para vocês, né? O que é o Fraud Bootcamp, para tirar todas as dúvidas. A gente vai trazer alguns membros atuais do Fraud Bootcamp para dizer se vale a pena, não vale a pena. Puta, encheção de saco, é só mais um curso que fica lá na prateleira e a gente não faz. O que é o Fraud Bootcamp, né? A gente vai falar isso na semana que vem, tá bom? Vambora, vamos começar a nossa live. E vocês devem ter percebido que essa live é um pouco diferente, né? Tem menos pessoas, tá um petit comitê, né? A gente está trazendo uma pessoa só para conversar, isso não é à toa, tá bom? Isso não é à toa. A gente está fazendo um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais específico, né? E tem a ver com um evento que a gente vai fazer na semana que vem, aí esse um pouco mais elaborado. Então a gente decidiu trazer a Isis aqui. Já vou perguntar, Isis, vou deixar você se apresentar, obviamente. A Isis é uma profissional que eu já tive o privilégio de trabalhar junto também. Por um curto espaço de tempo, mas tive. E ela lidera algumas coisas, né, alguns assuntos aí nessa trajetória de carreira dela. Ela vem liderando um assunto que está mexendo com o nosso mercado. Está mexendo bem com o nosso mercado. E vai mexer mais ainda nos próximos anos. Mais ainda. Então, o Papo de Payment sendo esse espaço para profissionais, né? A gente está começando aqui com os profissionais de risco, né? Mais especificamente riscos de fraude. A gente falando basicamente para esses profissionais, o que a gente consegue, né? Trazer de valor para a gente se preparar. Para você, profissional de risco, profissional de fraude, se preparar. Então a gente está falando da revolução aí no sistema financeiro, sistema bancário brasileiro, e hoje a gente vai entender um pouco mais que raios é isso. Por que a gente deu esse nome na live, se é só corram para as montanhas, ou se de fato tem fogo nessa fumaça, sabe? Vamos entender direitinho isso. Pessoal, boa noite aqui para quem está chegando. A gente já está começando, tá bom? Vamos lá. Isis, primeiro, seja muito bem-vinda. É um prazer estar batendo esse papo contigo. E eu queria que você se apresentasse. Então, empresa atual, experiência aí com o assunto que você veio falar, as últimas experiências. Quanto tempo você está nesse mercado aí, por favor? Boa, vamos lá. Então, já quebrando o spoiler aqui e o suspense, então hoje eu faço parte da agenda de Open Finance do Itaú, então hoje eu sou Group Product Manager aqui, liderando a frente de Open Finance dentro do Itaú. Eu trabalho com esse tema, né, Open Finance, desde quando ele era uma consulta pública, então é uma longa história de amor e um pouquinho de cabelo branco aí ao longo do tempo.
Tenho um background aqui em meio de pagamento, então eu fiz minha carreira em banco, trabalhando com meio de pagamento, cartão de crédito e outros meios aqui, até cruzar, né, com esse conceito que na época era um conceito muito abstrato, e a gente vai abordar um pouquinho disso aqui ainda hoje, mas quando era uma consulta pública era algo muito embrionário, até mesmo no mercado brasileiro, né? Então, assim, a gente via a agenda avançando no mercado externo, mas falando de mim enquanto profissional, eu tive que ler a consulta pública pelo menos umas 5 a 10 vezes até eu entender o conceito que estava sendo proposto ali, né? Então era algo super novo. Isso foi lá em 2019, né? Em 2020 sai a resolução conjunta, de fato, então sai a intenção do Banco Central de fazer o Open Finance no Brasil, com datas, com planos, etc. E aí começa a minha jornada, de fato, o meu relacionamento nessa frente, desde quando era tudo mato, que a gente brinca aqui, né? Tudo uma ideia, uma normativa, um conceito, até hoje, que a gente já transforma esse conceito numa realidade. Então, eu tive o privilégio de passar por algumas empresas também no mercado olhando para Open Finance, e hoje estou aqui no Itaú também olhando para essa frente. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, já trazendo aqui um pouco do contexto, a gente vai falar dessa revolução e ela tem a ver com esse nominho, que é Open Finance, Open Bank. Para a gente sentir aqui um pouco, a gente está vendo que está crescendo o número de pessoas. Eu queria perguntar para você que está assistindo aí, para me ajudar, né? Quando a gente fala Open Finance, quando a gente fala Open Bank, o quão familiarizado vocês estão com esse tema? E aí coloca aí para mim pouco, nada, nada, pouco, muito. Nada, pouco, muito. Escreve aí para mim, se você está nada familiarizado com o tema de Open Banking, Open Finance, se você está pouco familiarizada com esse tema, e se você está muito familiarizado. A gente quer sentir um pouco aqui, e a gente vai, né, adaptando o inglês aqui, né, o Isis? Já posso aproveitar tentando quebrar um paradigma enquanto o pessoal vai respondendo? Afinal, Open Banking, Open Finance, qual que é a diferença de um, qual que é a diferença do outro, por que um fala de um jeito, outro fala de outro? Gente, de maneira bem simples aqui, tá? Open Finance é um conceito de compartilhamento de informações entre as instituições de maneira padrão. Uhum. Então, esse conceito que cabe num tweet, que a gente vai discutir um pouquinho aqui ainda hoje, o quanto que ele revoluciona o mercado, ele, na verdade, diferencia de Open Finance para Open Banking do nível de abrangência de produtos que entram nesse ecossistema. O que é isso? Quando eu estou falando desse compartilhamento para produtos de conta, cartão, crédito, produtos bancários, ou seja, que nascem numa prateleira bancária, a gente está falando de Open Banking, que é justamente o conceito mundialmente conhecido. Quando a gente olha para Open Finance, a gente está olhando para uma ambição maior de prateleira de produtos para entrarem nesse ecossistema. A gente está falando de todos os produtos financeiros que vão além de banco. Então, eu também estou falando de seguros, de investimentos, de credenciamento, né? Então, câmbio, por exemplo. Então, a gente abre a prateleira bancária. Tudo isso para falar que Open Banking e Open Finance estão, na essência, a mesma coisa. A diferença é que quando a gente fala de Open Banking, eu estou falando de produtos bancários, conta, cartão e crédito. Quando eu falo de Open Finance, eu estou falando de toda a prateleira de serviços financeiros. Estão falando que meu áudio está com eco. Será que está vazando por aí? Provavelmente é o meu. Eu vou deixar no mudo quando você estiver falando. Vou deixar no mudo. Antes da gente... Eu entendi que você já começou a definir o negócio ali, mas a gente vai sair aqui com a definição for dummies, porque eu sou daquele tipo... Pra quem me conhece, tem algumas pessoas que me conhecem aqui, né? E se você quiser deixar no mudo também, enquanto eu falo, é uma boa. Pra quem me conhece, sabe que eu sou daquele que quando perguntam, cara, você quer que eu desenhe? Aí eu falo, sim, quero que você desenhe. Explica pra mim, desenhe esse negócio. Então, hoje, pra quem não tá familiarizado em nada com Open Banking e Open Finance, você vai entender de uma vez por todas. Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte. Me parece um pouco de futurologia. Falar, é a revolução do sistema financeiro, é a revolução do sistema bancário.
puta trelelé pra mim, sabe? Meio futurologia. Eu queria te perguntar, tem cara de tem cara de futurologia mesmo? Ou você enxerga a realidade? Eu vou... O que eu noto, tá? Eu noto no LinkedIn uma galera tem o nominho, e aí um dos títulos ali é Open Bank, Open Finance, Fintech, trelelé, não sei o que lá. Isso, pelo menos, eu vejo que mudou. Então, tipo, mercado existe, assim, tem gente procurando. E aí você contou, tipo, puta, já tô faz um tempo já me envolvendo nisso. É futurologia ou de fato eu posso encarar como, puta, é realidade? NIM. Sabe o que é NIM? Nem não, nem sim? Te explico. Te explico. Com certeza já é uma realidade. E por que eu tenho essa certeza de que já é uma realidade? O compartilhamento de dados entre as instituições que participam do ecossistema. Então, eu estou falando que eu, Isis, posso levar meus dados da instituição A para a instituição B, e com isso essa instituição consegue ter uma visão 360 da minha vida. Isso já é uma realidade. Isso já está acontecendo desde agosto do ano passado, então já tem um ano que esse compartilhamento informacional de forma padrão existe na prática. Eu já consigo compartilhar meus dados enquanto cliente e enquanto instituições participantes, eu já consigo ver as informações dos meus clientes ou não clientes em outras instituições. Mas isso já tá, tipo, o pessoal já tá usando? Isso já está em vigor, inclusive, semana passada, salvo engano, o próprio Bacen soltou o relatório semestral de Open Finance. Então, é o primeiro relatório do ecossistema brasileiro que foi publicado, e a gente já mostra, tipo, números de consentimentos, ou seja, de acordos para compartilhar os dados, e de consumo de dados, chamada de API, muito maiores do que o Reino Unido, por exemplo. Para você ter uma ideia, o Reino Unido levou mais de 1 ano e meio para conseguir chegar a 1 milhão de consentimentos. A gente levou menos de 1 ano. Óbvio, né? Também tem uma diferença de tamanho de mercado, fato. O Brasil é top, mano. A gente é muito maduro nesse negócio. É muito legal. Exato, o Brasil é um mercado muito avançado quando a gente compara com outros, né? Então, até esse é um ponto que a gente acredita, enquanto brasileira, que a gente valoriza menos do que deveria, porque a gente tem um mercado financeiro muito avançado perante outras geografias. Então, vamos valorizar nosso mercado. E a gente já começa a colher esses resultados também numa visão ecossistema Open Finance, né? O que eu estou chamando de ecossistema? Nada mais é do que todas as instituições que participam em suas diferentes modalidades. Além disso, também já é uma realidade você poder fazer uma iniciação de pagamento. O que é isso? Nada mais é do que você movimentar a sua conta, né, o seu recurso financeiro, através de um canal que não necessariamente é o canal do seu banco. Pode ser um canal de uma outra instituição financeira ou puramente de um iniciador de pagamento. Então já é uma realidade. Então essa é a parte da minha resposta, que é sim, não é necessariamente um exercício de futurologia, já é verdade. Vou fazer uma provocação. O pessoal que está assistindo aí, pô, o exemplo da Gisele foi boa. Porra, tem que ter orgulho, cara. Coloca aí um comentário aí, pô. Se você está participando dessa agenda, e vocês que não conheciam e agora vão se interessar e vão buscar e tudo mais, gente, vocês estão fazendo história. A gente está mudando o jeito que as pessoas se relacionam com as finanças, com os bancos, com os produtos financeiros. Gente, não é simples o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Nem um pouco simples. E para colocar uma pimentinha aqui adicional ainda, a gente, enquanto Brasil, tem a agenda, o escopo mais abrangente do mundo. O nosso Open Finance é o maior do mundo. E aí entra um pouquinho, inclusive, do exercício de futurologia aqui. Por isso que a minha resposta ela é dupla nesse sentido. A gente ainda está na metade do que a gente, um pouquinho, né, da metade da onde a gente se comprometeu a construir, de tudo que a gente se comprometeu a construir dentro desse ecossistema. Então, na prática, todos esses resultados super positivos, avassaladores quando a gente compara com outras geografias, ainda são metade do potencial que a gente pode construir, né? Então, a gente tem iniciativas dentro do Open Finance aqui no Brasil, como, por exemplo, o encaminhamento de proposta de crédito, que tem um nome
não tão amigável, mas na prática é uma revolução para o mercado. A gente está falando de criar um comparador de crédito que permite que você, inclusive, contrate créditos, compare taxas e produtos você enquanto cliente, né? Então, que é a essência de você colocar o cliente no centro. Não tem em nenhum lugar do mundo, Mariotto. Não existe. É um conceito 100% brasileiro. Eu vi que o pessoal está mandando EPOC para os mais íntimos, EPOC, encaminhamento de propostas de crédito. Então, eu penso, é um conceito que não existe em nenhum lugar, cara. Você olha para outras geografias, inclusive mais avançadas que a gente no tema Open Finance, né, ou que começaram antes, vou trocar a forma, não que mais avançadas, mas que começaram antes. Reino Unido. Não existe. É uma iniciativa 100% nossa. Então, aí entra, assim, um pouco de exercício de futurologia, de entender que, com certeza, a gente ainda não tem visibilidade de todos os desdobramentos que essa agenda pode ter, porque a gente ainda está no meio da construção dela, né? Então, tem alguns impactos claros que a gente enxerga, seja no comportamento do cliente, das instituições do mercado, seja alguns outros desdobramentos que com certeza vão ser descobertos no caminho. Sabe o que isso me traz, Isis? Como toda mudança que acontece no mercado, tem gente que engaja nessa mudança e que surfa ela, e tem gente que fica com medo e se, né, minimiza ali e foge dessa mudança. Pelo que você está me falando, é uma agenda gigantesca que tem o potencial de criar novos tipos de players no mercado, né? Novas instituições, novos produtos, novos cargos, novas funções. Se você, né, o que eu vejo isso? Que tem profissional que vai ficar para trás e tem profissional que vai abraçar e falar, beleza, preciso entender esse troço, preciso entender como esse negócio, não preciso virar especialista, porra, mas preciso entender o que esse negócio vai impactar no meu dia a dia, na minha função, nos meus produtos, né? O que de oportunidade vai trazer? O que foi? Nos meus skills. Então, quais são as minhas habilidades que eu preciso desenvolver para conviver nesse ecossistema, né? Ou nesse novo formato de trabalho, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Você me falou, pô, se a gente compara Agenda Brasil com a Agenda Mundo, a gente tem a agenda mais... a maior agenda, né? Que tem mais funcionalidade, né? Maior escopo, maior ambição. Em menor tempo também, né? Exato, menor tempo de implementação. Isso é uma informação importante para vocês saberem, tá? A distância é maior e o tempo de chegada é menor. Ou seja, né, a gente é muito punk, cara. A gente é muito bom no que faz. De verdade. E aí você falou, pô, já tá valendo, tem coisa valendo desde o ano passado, né? Aí dentro desse contexto de se especializar e tal, como é que esse Open Finance chegou para ti e por que você decidiu se especializar, né, nesse tema? Boa, eu vou contar um pouquinho da minha história e depois eu queria voltar para as fases de compartilhamento de dados, porque eu trouxe um ponto muito importante, que é o que um profissional precisa ter, quais são as competências desse profissional para trabalhar nesse ecossistema. Já volto para esse ponto. Vou contar um pouquinho da minha história, né? Na época que ainda era uma consulta pública, como eu comentei com vocês, você imagina que não era um assunto super popular da moda, era uma consulta pública como tantas outras que são divulgadas pelo Bacen para testar uma teoria ou outra. Né? Então, assim, eu comecei a estudar o tema, não fazia sentido para mim no começo. Eu comentei que eu li umas 10 vezes a consulta pública, fato, gente, assim, 10 eu tô chutando para baixo. Eu li algumas vezes, não entendi o conceito, mas o conceito da gente conseguir, enquanto mercado, democratizar o acesso à informação, isso ficou na minha cabeça, porque é um conceito que faz muito sentido. Então, com isso, eu comecei a olhar para outra geografia. Só tá bom, o que é esse tal de Open Banking lá fora? Deixa eu entender como é que isso aqui funciona. Putz, o Reino Unido já era grande nesse tema. Então, comecei a olhar o Reino Unido e tal. Isso ainda era uma consulta pública, então levou algum tempo. Nesse tempo, eu estudava, ainda entendia metade das siglas, ASP, SP, PISP, assim.
Era muito complexo. E é, de fato, um tema muito novo, dada a novidade que ele tem, a ambição que ele também é complexo. E aí veio a primeira normativa, lá em maio de 2020. Então, nessa época, o assunto já estava um pouquinho mais maduro, tanto nas outras geografias quanto aqui. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. Não só o Open Banking, mas o Pix foi lançado junto. Isso é importante. Na época, numa visão banco central, as duas agendas foram startadas, foram começadas juntas. E Pix e Open Banking não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente já entra aí. A gente já volta nesse ponto. Tá bom, quero saber esse negócio. Opa, quase já que eu tudo aqui. Vai, continua. Não deu problema, não. Já volta nesse ponto. Então, assim, já era um pouco mais madura. Parei de te ouvir. Não. Voltei agora? Agora voltou. Voltei. Beleza. Eu acho que eu vou... Você voltou com o meu áudio mesmo? Porque tá atrasado pra minha imagem. Voltou? Beleza. Então, seguindo aqui. Comecei a estudar o tema, amadureceu e tal. E aí eu comecei a entender, tanto quanto o Pix quanto o Open Banking, qual que era a correlação dos dois. E comecei a olhar para o meu negócio, na época eu trabalhava em cartões ainda. Comecei a olhar para o meu negócio e falar, putz, isso, se tudo isso daqui que está sendo montado realmente funcionar, tem o potencial para mudar não só o meu negócio, mas o mercado inteiro. Porque a gente está falando de pagamentos instantâneos de graça. É um baita movimento disruptivo. Quando a gente está falando de compartilhar serviços, compartilhar dados de maneira independente e ainda segura entre as instituições, isso é uma baita quebra de paradigma. Imagina tudo que eu poderia fazer de negócio, de melhoria para o cliente, se eu conseguisse ter uma visão 360 desse cara. Então, isso tudo começou a bombar na minha cabeça, de verdade. E aí, na época, né, eu estava no Itaú também, e as agendas começaram a se estruturar, a se formar, e eu tive a oportunidade de pavimentar essa agenda lá, né? Então foi meu primeiro contato e foi matador. Nunca mais abri mão, nunca mais abandonei e sigo nessa frente. Mas você acha que foi uma boa decisão? Foi acertada? Tipo, putz, vou aprender o que é esse troço. Foi. Sabe por quê, Marioto? Acho que a gente, né, enquanto profissional, a gente tem que estar sempre ouvindo no trilho que a gente fala, né? Ouvindo os movimentos de mercado. E ouvir os movimentos de mercado vai além de você ver uma notícia e falar, ok, o Banco Central vai fazer isso. Não, cara, como é que você conecta essa notícia, e aí que vem o desafio, né? Com o seu negócio, com o seu contexto e com o que você quer para o futuro. Então, quando eu começo a juntar essas pecinhas, né? Então, na época, contando a minha história aqui, foi uma curiosidade, a curiosidade virou interesse, o interesse virou oportunidade. Ao entender as oportunidades, cara, minha aposta deveria ser aqui. Não só pelo propósito que isso me traz, de alguma forma, de poder participar da construção do que vai ser o ecossistema financeiro do futuro, que isso para mim é algo impagável enquanto pessoa, enquanto profissional, saber que eu fiz parte dessa construção, né? E o segundo, coloquei um tijolinho lá, né? Eu coloquei um tijolinho lá, exato. Esse pedacinho fui eu que cimentei, né? Então acho que isso tem uma questão de propósito que é muito pessoal de cada um, mas tem. E o segundo se esse movimento vai acontecer, sim ou sim, a melhor escolha que eu posso fazer é ter profundidade nisso, é conhecer isso, é me aproximar disso. Né? Então, quando você fala um pouco de mudança, você fala, putz, eu posso resistir à mudança, posso ignorar a mudança, né? Colocar ali minha vendinha e falar, não, isso não vai acontecer, ou eu posso ser um early adopter, first mover, né? Então, essas palavrinhas do bingo corporativo, na prática, nada mais é do que virar e falar, cara, eu quero fazer parte. Dado que isso vai ser o meu futuro, a melhor coisa que eu posso fazer é conhecer. Na época, Isis, você, me parece, provavelmente não tinha o cargo que você tem hoje. Falaram pra você, tipo, porra, menina, esquece isso daí, não é agora, tá muito cedo pra você, ou o que você tá fazendo no X, o que você vai se meter no Y? Teve algum tipo de resistência? Olha, pessoalmente, enquanto pessoa, eu sou uma pessoa muito, assim, eu valido as minhas ideias. Se as pessoas falam que é maluca, tô no caminho certo.
Então, esse tipo pessoal, entenda que não. Agora, toda ideia nova, ela desperta um certo nível de resistência, né? Então, isso sim, de olhar para essa ideia, e eu também no começo olhava para isso e falava, não pode ser. É isso mesmo, não faz sentido. A hora que você enxerga o sentido, o propósito e o valor, aí você supera a base da resistência para aquela ideia. Então, enquanto pessoa, enquanto profissional, de maneira objetiva, não, mas enquanto ideia, sim. E aí vai um pouquinho para a forma como a gente pode lidar com essas coisas, né? Que é, toda vez que nasce uma ideia nova, com certeza vão vir pessoas e vão te dar vários motivos do porquê que aquilo não vai funcionar. E aí basta você acatar os motivos e falar, ok, nem vou resolver esse problema ou testar essa ideia, ou a você ouvir esses feedbacks, entender o que é válido, o que não é, o que você consegue ter uma condição de contorno e não consegue, e persistir naquilo. É daí que nasce a inovação, não é mesmo? Se a gente falasse há 10 anos atrás que a gente ia estar conversando numa rede social, ao vivo, com X pessoas juntas, você não acha que iam virar para você e iam falar, Marioto, acho que você não entendeu muito bem a realidade. Vai fazer cinema, né, pô? Pô, Marioto, vai fazer cinema, pô. Vai fazer roteiro. Deixa eu te perguntar, Isis. Legal, entendi ali pra ti como foi. Entendi o movimento. E é bom que dá contexto pro pessoal também, né? Entender que você não tá no Open Finance há pouco tempo, já tá há um tempinho lá. E aí você me falou, tá bom. Acho eu, né? E aí eu quero que vocês confirmem aqui nos comentários. Que a pessoa que tá me ouvindo agora, tá ouvindo você falar, deve virar e falar assim, então se pá, eu preciso entender melhor esse negócio. Você vai mudar de fato o mercado, eu preciso olhar com carinho esse negócio. E aí talvez existam conhecimentos, habilidades específicas que eu deveria saber, eu deveria desenvolver para lidar com esse tema. Dentro desse contexto, o que você acha que faz sentido? Antes da gente entrar nisso, porque o que eu quero perguntar para você? Eu quero que você me responda nessa live ainda. Uhum. O que esse profissional precisa desenvolver para lidar com o Open Finance? Qual skill ele precisa? Mas eu acho que como teve bastante gente que falou que conhece pouco, teve o Vitor que falou que conhece pouco. Porque conhece piadaça. Bom, beleza. Me explica, você falou que ia me explicar o lance da diferença do Open Finance pro Pix. Você falou, porra, Marioto, uma coisa é maçã, outra coisa é banana. Me explica aí. Boa, de maneira bem resumida, gente. Pix, ele é um produto. Ele tem uma arena competitiva, ele tem uma proposta de valor, ele é uma movimentação de recursos de maneira instantânea, gratuita. Então, a gente tem um produto em cima do Pix. Ele resolve um job to be done específico para quem é produteiro raiz aqui. Então, resolve uma dor do cliente, é uma solução, é uma movimentação de recurso, uma entrega de valor clara, tem uma arena competitiva específica. Né? Tá ali com TED, DOC, boleto, outras formas de transferência de recurso ou de resolver aquele mesmo problema. Legal. Quando a gente fala de Open Finance, a gente vai para um caminho muito mais amplo. O Open Finance, ele é uma forma de fazer negócios, ele é uma nova forma da gente trafegar informações, ele é uma nova forma da gente compartilhar serviços. Então, ele é como se fosse um trilho, uma rodovia, e em cima disso a gente consegue colocar nossos carrinhos, ou seja, construir os nossos produtos. Ele habilita N novos produtos. Alguns que a gente já conhece, que já são movimentos claros aqui dentro do Brasil e em outras geografias, como é o caso de um agregador de contas, gestão financeira centralizada, um iniciador de pagamento. Então, todos esses itens são produtos. Gestão financeira é um produto, iniciador de pagamentos é outro produto, EPOC, que a gente comentou aqui mais cedo, é um terceiro produto. Tudo isso em cima de um conceito, de um ecossistema, de uma forma de fazer negócio. Né? E aqui também entra o que eu comentei mais cedo do exercício de futurologia. Dado que é uma forma de fazer negócios, a única certeza que eu tenho é que a gente não tem todas as respostas ainda, de todos os desdobramentos que podem acontecer. E olha que engraçado, vou abrir e fechar um parênteses aqui bem rápido.
Na minha entrevista, para o meu primeiro contato com Open Finance, eu tinha certeza que eu tinha mais pergunta do que resposta sobre o tema. Corta para 2 anos e meio, quase 3 aqui depois, eu continuo tendo essa mesma certeza. Por quê? Porque é muito amplo o conceito. Eu posso criar muitos produtos, muitos serviços em cima desse conceito. Alguns que a gente já conhece, outros que a gente não tem ideia ainda, que a gente vai descobrir mais para frente, né? E como a gente ainda está na metade dessa agenda, da construção desse pavimento, desse trilho, dessa rodovia, é certeza que a gente vai descobrir muita coisa no caminho ainda. Então, assim como é certeza que é uma nova forma de trabalhar no mercado financeiro. Deixa eu comentar um negócio aqui para você que está assistindo. A gente recebeu alguns comentários aqui dizendo que a live não está aparecendo para algumas pessoas. Vou pedir para você apertar ali no aviãozinho e mandar para as pessoas que você conhece, porque talvez ela esteja tentando entrar também e não esteja aparecendo. Então, se vocês puderem, né, compartilhar ali com o aviãozinho, para a gente seria muito bom, tá bom? Ajuda a gente, por algum motivo aí o Instagram não gostou da gente, o Isis. É porque a última eles querem mais, entendeu? Não, a última não, faz de novo, faz mais um mês. Muito bom, muito bom. E é legal ver pessoas que a gente trabalhou chegando para cá, né? Olha, Thalita, seja bem-vinda, Thalita, que legal. O Jeff tá aí, Thiago Schoit, Cardoso, Galeb tá aí também. Galeb é um dos que vai bater papo com a gente aqui, muito provavelmente. Vamos lá. Entendi. Então o que você tá me falando é o seguinte, ó. Porra, Pix todo mundo já usou. E é um produto que funciona já em cima desse conceito de compartilhamento. Tô falando groselha ou não? Ele é um produto que funciona no seu ecossistema, no seu sistema de pagamentos instantâneo, mas que o Open Finance permite que você acesse esse produto através de outros canais. O que eu acabei de falar? Eu estou falando aqui, por exemplo, com a iniciação de pagamento do Open Finance, você pode fazer um Pix da sua conta X, na instituição X, através de um canal que não tem nada a ver com essa instituição, que pode ser um iniciador de pagamento embedado no app de delivery, por exemplo. Então, na prática, o que eu estou falando? Que o conceito do Open Finance é tão amplo que ele, inclusive, abraça o Pix, que é um produto, dentro desse conceito. Então, eu começo a permitir, quando a gente fala de compartilhamento de serviço, o que eu estou falando? Eu tenho um serviço que é movimentar recursos financeiros via Pix, por exemplo. Eu posso, o mesmo serviço que eu forneço enquanto instituição a instituição B, C, D e E fornece. O que isso traz? Interoperabilidade. Peraí, repete, como é o nome dessa palavra aí? Interoperabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu falo português, você também fala português. Então, o meu produto, iniciação de pagamento, consegue conversar com você de maneira padronizada, assim como consegue conversar com qualquer outro que fale português. Então, na prática, por que isso, né? Deixa eu dar um passo para trás para vocês entenderem o porquê que isso é uma mudança de paradigma. Até então, né, cada produtinho, não sei se vocês já passaram pela experiência de onboardar um fornecedor ou um provedor de alguma solução na sua instituição, não importa ela qual seja. Existe uma chance muito alta do teu fornecedor ou do teu player falar espanhol e você falar português. A hora que você gruda uma coisa com a outra, tem um pedacinho que se entende e tem um pedaço que se perde. Então, você tem algum nível de adaptação tecnológica, de desenvolvimento para ter essa conversa. Quando a gente fala de padronização, então lembra do conceito que eu falei? Open Finance é o compartilhamento de dados e serviços de forma padronizada. Padrão nada mais é do que uma forma da gente entender o que está sendo exposto ali, da gente conseguir se conversar, se comunicar. Então, quando eu falo que um iniciador de pagamento consegue movimentar o recurso da Isis, de qualquer instituição na qual ela tem conta, eu estou falando que ele fala a mesma língua que todas as instituições que eu tenho conta e que participam desse ecossistema. Então, quando a gente fala de padronização, eu estou falando de normalizar a língua, normalizar o nível de entrada, de entendimento.
E aí, quando a gente fala de entendimento, eu vou puxar um gancho que a gente levantou ali atrás, que eu acho que faz sentido a gente abordar aqui para não perder. Que é, tá bom, Isis, entendi, é uma baita revolução, tal, tem um monte de nome bonito aí, EPOC, instrução de pagamento, compartilha isso, compartilha aquilo. Agora, o que eu preciso saber para entender como é que funciona esse ecossistema e para, enquanto profissional, me preparar para atuar nesse mercado? Quando a gente fala de compartilhamento de forma padrão, que eu estou falando aqui, né? Falar a mesma língua e tal. Eu estou falando de padronização via APIs. Então, algum nível de entendimento de produtos de tecnologia ou algum nível de entendimento de como funcionam programas, sistemas, aplicações é requisito de entrada. Isis, eu preciso saber programar? Não precisa saber programar. Você precisa conseguir entender como é que sistemas interagem, se conversam. As palavrinhas-chave que eu vou falar aqui, payload, REST, patch, get, post. Então, basicamente é um vocabulário novo, entendimento de como que esse ecossistema e esses sistemas conversam. Esse é um ponto mais simples, vou dizer assim. E tem um segundo, que é um pouco mais complexo e que a gente aborda em diferentes, e aí não importa se é Open Finance, acho que a gente chegou até a comentar aqui no papo de autenticação, que é mentalidade data-driven. O que é uma mentalidade data-driven? Gente, eu estou falando que o Open Finance é compartilhamento de dados, só que dados sozinhos não geram inteligência, não geram melhoria na vida do cliente, na vida da instituição, na sua própria vida, né? Você precisa conseguir trabalhar essas informações e interpretar essas informações. Então, independente de em Open Finance ou fora Open Finance, mas o profissional data-driven é o profissional que vai conseguir atuar nesse mercado do futuro com algum nível de profundidade maior, né? Sabe que você me fez lembrar do negócio. Eu fiz, na facul, né, eu fiz sistemas de informação. E aí, porra, puta oba-oba, mó galera, tudo, entrou num curso 80 pessoas, tá? Beleza. Aí, a gente teve uma aula com um professor de estratégia. Aí chegou aqui e falou assim pra gente: muito bem, senhoras e senhores, vocês estão fazendo sistemas de informação na melhor universidade aqui do país, parabéns. O que é um sistema? Aí todo mundo... E o que é informação? Aí a gente... Ai, não. Vocês estão fazendo um curso que vocês não sabem nem o que significa a palavra. Aí, nessa daí, já uns 20 levantaram e falaram: fudeu, vou embora, esquece esse negócio, não era pra mim mesmo e tal. Mas isso que você me falou me fez lembrar isso, porque tem aquelas estruturas da informação, né? Dado, informação, conhecimento, e aí por final aprendizado, né? Então, você tá compartilhando dados, aqueles dados juntos viram uma informação para você tomar alguma decisão, né? E aquela informação, quando é lida por um ser humano, pode se tornar conhecimento. Se você tem machine learning, você torna isso conhecimento de máquina também, né? Agora a gente fala de conhecimento de máquina também. Mas basicamente você tem essa estrutura, né? Que é muito interessante. Então, o que você me falou aqui, tentando resumir aqui, você falou: porra, Mario, eu me apeguei no produto e no trilho. Open Finance é trilho, cara, é uma rodovia que vão trafegar diversos produtos ali e precisa ter os guardrails, precisa ter a faixa, precisa ter iluminação, é o trilho. E é isso tudo que está sendo construído. O Pix já é um produtinho, já é alguma coisa que trafega ali, já é algo que traz valor para as partes, né? Interessante. Aí você falou: cara, para você começar a se aprofundar em Open Finance e Open Banking, vale a pena você começar a brincar com dados, olhar para dados e tudo mais. Legal. E aí, assim, quando a gente fala de dados, eu, com meu background de engenharia, engenheiro é formado para fazer conta de chegada. Engenheiros aqui que estão assistindo a gente, me corrijam se eu estiver falando besteira. Mas qual que é o ponto aqui?
o dado em si, se você não consegue, ou se você não o manipula da maneira correta para gerar uma informação, ele vai te dar a informação que você quer ver. Se você manipular de alguma maneira com alguma premissa fraca. Então, fazendo analogia aqui de conta de chegada, eu consigo chegar no resultado que eu quiser. Só que o ponto é, quando você fala de mindset data-driven, você também tem que juntar esse mindset data-driven não só com a conta de chegada, com a hipótese simples que eu vou testar com uma informação ou outra, mas também com a visão de qual que é o problema que eu quero resolver e como que eu valido se a resposta que esse dado está me dando, se a informação que eu estou lendo, interpretando dessa análise X, ela é de fato firme, parruda, né? Então, em outras palavras aqui, o dado responde o que você perguntar. Se você fizer a pergunta errada tentando chegar no resultado específico, você vai chegar. E aí, quando a gente fala de mindset data-driven, a gente não pode ser apegado no resultado que a gente quer chegar. A gente tem que ser apegado no problema, né? E aí, para todo, de novo, produteiro de plantão, vou puxar minha sardinha aqui, apaixone-se pelo problema e não pela solução. É um mindset que tem que andar junto com essa visão de dados o tempo todo. Sabe que a gente fala muito aqui, né, de como pensar como fraudador, né? E eu acho que tem muito a ver com essa mentalidade de se apaixone pelo problema e não pela solução, porque às vezes a solução para matar aquela fraude pode ser super simples e você tá construindo uma nave espacial para matar aquilo lá, né? Deixa eu te perguntar, já indo nessa linha aqui, e riscos de Open Finance? Porque a gente está muito no contexto nessa primeira temporada do Papo de Payments, ela é dedicada aos profissionais de fraude, dedicada aos profissionais de riscos de fraude, seja onde estiver, né? Seja em banco, seja em fintech, seja em credenciadores, né, adquirentes, seja em e-commerces, seja em fornecedores de soluções, né, de biometria, de soluções, né, qualquer de segurança, cyber e tudo mais. Então a gente dedicou essa primeira temporada para esses profissionais, né, que trabalham ali. Se a gente trouxer Open Finance para esse mundo de fraude, de riscos, o que você enxerga aí? No Pix a gente já vê algumas coisas, mas e esse contexto maior de compartilhamento de dados? Eu talvez seja um pouco redundante aqui, mas você vai entender o porquê, tá? Quando a gente fala, e aí vocês são muito mais especialistas do que eu no tema, mas quando a gente fala de prevenção, detecção, remediação, invariavelmente a gente está falando de informação para tomada de decisão, certo? Quando a gente fala de informação para tomada de decisão, eu também estou falando, agora voltando para Open Finance, que eu consigo ver o comportamento do cliente, ou seja, uma visão 360 daquele cliente que você está olhando em todo o ecossistema financeiro, claro, se ele tiver te dado o consentimento para isso. E com isso, sem dúvida, você consegue ter mais dados para gerar mais informação, para gerar mais insights que vão retroalimentar todo o ciclo de vida do produto, seja esse produto um produto client-facing, seja um produto de segurança, seja um produto de prevenção e por aí vai, né? Então, o que a gente está falando o que eu tenho de inferência do usuário, eu consigo ter de fatos daquele usuário com base no comportamento que eu estou vendo, né, ao vivo, ali em real time, desse usuário em outras instituições, em outros momentos. Então, sem dúvida alguma, a gente tem a oportunidade de trabalhar esses dados para gerar informação, e aí falando a gente enquanto ecossistema aqui, para tomar decisões mais assertivas em diversos pilares, um deles incluindo riscos. Eu fico empolgado para a gente entender o que vai desdobrar, como é que vão ser os golpes, como é que vão ser que os caras vão inventar com isso, sabe? E aí eu acho que dá pra gente caminhar aqui e contar pro pessoal aqui também o que a gente decidiu fazer. Antes disso, eu queria perguntar para vocês que estão assistindo aí,
se vocês entendem, se vocês gostariam de aprofundar um pouco mais no tema de Open Finance, no tema de Open Banking, e se de fato vocês gostariam de aprofundar sobre riscos de Open Finance e riscos de Open Banking. Colocam aqui um gostaria e tudo mais, por quê? A gente está monitorando isso daqui e a gente decidiu, né, fazer uma masterclass, uma aula especial, né, para falar de justamente riscos, né, de Open Finance, riscos de Open Banking. E aí, dentro desse contexto, a gente chamou a Isis, né? A Isis, conta para o pessoal, Isis, você gravou parte dessa masterclass com a gente, certo? Boa, com certeza. Assim, quando a gente está 49 minutos especificamente aqui falando de Open Finance, claramente é a ponta do iceberg. Tem muitas facetas que a gente consegue explorar aqui. Sejam de um conceito, seja das oportunidades de negócio. Então, não só como o fraudador vai se posicionar, que é o foco aqui, mas também como é que a gente pode criar negócios, criar produtos, retroalimentar os nossos processos com essas informações. Que informações são essas? Que dados são esses? Qual que é o nível de profundidade que eu consigo ter de acesso a essas informações? Então, tem muitas facetas que a gente pode se aprofundar aqui, né? E aí a gente traz a notícia aqui, já vamos abrir de vez, e a gente vai ter uma série de conteúdos abordando essas diversas facetas, desde o que é o conceito do Open Finance, o que é uma iniciação de pagamento, como é que ela funciona, o que ela significa enquanto mercado, o que ela muda do mercado atual. Por exemplo, do mercado de 4 partes, por aí vai, para quem é do mundo de cartões aqui. No paralelo, o que são esses dados? Onde que eu acho? De que se alimentam? Onde vivem? Então, a gente vai abordar um pouquinho disso aqui no Globo Repórter, da RLA. E, obviamente, pensando como um fraudador, onde e como que esse cara vai atuar, né? Então, vou pegar um exemplo aqui de um produtinho que a gente já conhece, gestão financeira, né? Tem no UK, tem em diversas outras geografias, começou a nascer aqui no Brasil também. O que é um gestor financeiro, um agregador de contas? Você consegue ver todas as contas num lugar só e movimentar, eventualmente, essas contas dali também. Beleza, isso na mão de um cliente real, excelente. E isso na mão de um fraudador? Repete para mim. O que o cara vai ser capaz de fazer? Repete para mim. Ver todas as movimentações, todos os saldos de todas as contas desse cliente e, possivelmente, se esse gestor financeiro tiver uma iniciação de pagamento também, movimentar essas contas. Então, isso na mão de um cliente fidedigno, real, é uma baita ferramenta de gestão financeira. E isso na mão de um fraudador. Então, a gente chama aqui o Vitor como especialista para falar um pouquinho para a gente também dessa visão de riscos no Open Finance, né? Então, a gente traz aqui essa visão mais conceitual de negócios e de produtos e, óbvio, como que o fraudador vai atuar nesse mercado e como é que a gente aqui do outro lado se previne e se antecipa nesses movimentos. A gente costuma dizer, Isis, duas coisas aqui, duas máximas dentro do Bootcamp, no Fraud Bootcamp. Uma é, conheça o produto melhor que o dono do produto, né? Então, você, profissional de risco, profissional de fraude, você tem que colar em alguém de produto, como a Isis, por exemplo, e entender o produto tão bem quanto, ou se não, melhor que ela. Porque você vai achar as brechas, você vai tentar antecipar os movimentos, né? Entender como é que você pode prevenir, como é que você vai detectar uma fraude se estiver acontecendo, como é que você vai remediar essa fraude se ela acontecer, como é que você vai reprimir essa fraude se é que você tem estrutura para isso. O que é reprimir, né? Também, para quem não conhece. Então, uma das premissas nossas é conhecer o produto melhor do que o dono do produto. Então, por isso, pessoal, que a gente convidou a Isis para outras 3 sessões, cada uma quase 1 hora, né? Que é uma masterclass completa, vão ser 4 episódios, 3 de produto, que ela vai decupar o produto pra gente, né?
E aí um último episódio denso, que é uma análise com uma das... De verdade, talvez fiz um post hoje em nome da RLA, que eu chamei essa pessoa de a enciclopédia de fraude do Brasil. E eu acho que todo mundo que já trabalhou com essa pessoa tem a mesma noção, a mesma opinião que a minha, que é o Vitor Tomazetti, que é um dos mentores dentro do Fraud Bootcamp, né? E ele vai fazer decupar o Open Finance pra gente, decupar o Open Bank pra gente sob a perspectiva de risco e fraude, né? Isso é uma masterclass, então, de 4 episódios que a gente vai lançar. Mas, para vocês entenderem o que vai acontecer, vai ser na semana que vem, a gente vai fazer um episódio especial, né? A gente vai trazer o Vitor, vai trazer os outros mentores aqui da RLA. E a gente vai mostrar para vocês sobre o que é essa masterclass, né? A gente vai falar, olha, o resumo da masterclass. O resumo da masterclass está aqui. Se você já está super familiarizado com o tema, você vai assistir lá o episódio da semana que vem, na terça que vem, vai falar top, beleza. Se você quiser aprofundar, aí você entra na masterclass completa, com a Isis, 3 episódios densos, aí um episódio completo do Vitor e tudo mais. Densos, mas divertidos, tá, gente? Não é porque o assunto é complexo e grande, profundo, que não é divertido, até porque depois de tantos anos nessa frente, alguns cabelos brancos, ou a gente se diverte, ou não dá, né? Não tem como não falar desses negócios dando risada, né? Eu vou instituir cerveja agora para os mentores aqui, vamos ver se o que vai dar. Uma das coisas que eu acho que é importante falar para vocês, né? A gente abre as inscrições lá do Fraud Bootcamp agora dia 30, né? Logo depois dessa masterclass. Então, é quase como um brinde, né? É uma forma da gente, obviamente, gerar valor para vocês, né? De vocês entenderem o quão profundo podem ser as aulas dentro do Fraud Bootcamp, vocês testarem, terem um sabor de o que é ser um membro do Fraud Bootcamp, ter contato com essas informações, com essas análises, com essas discussões em alto nível. Então a gente vai explicar todo o Fraud Bootcamp também nessa live da semana que vem, e vai dar para vocês todo o gostinho dessa masterclass que a Isis gravou sobre Open Finance, riscos, né, de fraude no Open Finance, riscos de fraude no Open Finance. A gente vai decupar isso daí. Isis, caminhando agora aqui para o final, Deixa eu só fazer um comentário, Camila, trouxe que até os fraudadores são fãs do Vitor. Eu acho que não é bem fã a palavra, mas eu também acho, viu, Camila, é por aí, assim, é a enciclopédia de fraude do Brasil. Assim. Acho que reconhecem, né? Reconhecem o valor dele, né? Reconhecem o valor dele. Então, pessoal, acho que se você tem interesse, se você está engajado, se você entendeu que, isso daqui talvez seja uma oportunidade interessante de eu navegar a minha carreira a partir disso daqui, ser promovido, ter um cargo mais legal em uma instituição nova, ou ganhar um aumento, porque agora eu me diferenciei dos meus colegas, porque eu sei um tema que eles não estão acostumados. Quando a agenda chegar, vão falar, tem aquela pessoa lá e tal, que conhece, não conhece? Conhece, traz ela para perto. Então, na minha vida, não sei se na sua, sempre foi assim, quando chegou a oportunidade, eu estava pronto, porque eu já tinha me preparado, né? E é uma das coisas que a gente fala aqui na RLA, né? Prepare-se para o sucesso, né? Esteja pronta quando ele chegar, né? Quando essa oportunidade chegar. Então, acho que essa é uma boa forma, é um bom tema para vocês se aprofundar. Isis, deixa eu te perguntar agora já em rota de pouso aqui. A gente... Curioso, né? Você comentou isso lá no início do nosso papo, eu acho que você vai puxar isso daí agora. A gente costuma perguntar 2 coisas aqui. O que é sucesso para você e qual que é o seu próximo passo na carreira? Porque a gente
sempre muito mais do que a gente já se tornou, né? A gente se acostuma com o status muito fácil, com a posição que a gente está muito fácil. Mas a gente é sempre mais do que a gente já se tornou, né? E às vezes a gente deixa de enxergar isso. Então, vou fazer essas duas perguntas para ti. Primeira pergunta: o que é sucesso para você? Antes de responder, eu vou trazer um complemento só do ponto do tema Open Finance, da Masterclass, desse decupagem que a gente fez ali, tá? Eu acho que só para todo mundo que está aqui com a gente também entender, Open Finance é um tema hype do momento, que a gente joga no Google, vai nascer uma cacetada ali de notícias locais e internacionais. Mas por ser uma agenda viva, quem faz parte da construção dessa agenda, não tem um livro que você possa ler. Não fala, putz, Marioto, lê o livro aí, Open Finance 1.0, como foi implementado no Brasil. Não tem. Né? Então, a melhor forma, e aí incentivo, inclusive, não só a quem se interessar aqui né, a participar e assistir as aulas aqui que a gente compôs com tanto carinho, mas a trocar também no mercado. Então, acho que essa é a melhor forma da gente aprender. Acho que a RLA traz isso no DNA, né? Por isso que a gente está aqui. Mas incentivar e reforçar. Assim, se alguém virar para vocês e falar, eu sei tudo de Open Finance, não sabe. Ninguém sabe. A gente está construindo tudo. Então, a troca é o melhor caminho para a gente seguir. E aí, estar já próximo puxando... de pessoas, né? Estar próximo de pessoas que estão vivendo esse tema, né? Isso, perfeito. E isso encaixa até um pouco com a minha resposta para a definição de sucesso. Eu acho que definição de sucesso é algo muito pessoal de cada um de nós. Por quê? Para mim, definição de sucesso é quando a gente tem propósito na maior parte das coisas que a gente faz no nosso dia. Não estou falando só de trabalho. Então, qual que é o teu propósito? O que te faz acordar da cama e ir fazer algo? Que pode ser trabalhar, mas também pode ser ficar com teu filho, com a tua família, pode ser ajudar alguém. Então, qual que é o teu propósito, né? Para mim, a definição de sucesso é quando eu consigo, na maior parte do meu tempo, fazer algo alinhado com o meu propósito, que é ajudar as pessoas, que é entender que o que eu faço, as minhas ações, têm impacto positivo no núcleo onde eu vivo, no ecossistema onde eu vivo. Então, fazer parte do Open Finance, por exemplo, está diretamente correlacionado com o meu propósito. Acho que por isso que veio uma paixão à primeira vista, que eu estou falando de construir, de mudar a forma como as pessoas se relacionam com as finanças. Então, de alguma forma, está totalmente correlacionado com o meu propósito de pessoas, de impacto positivo, né? Então, sucesso para mim e isso vai variar para cada um de nós. Exercitar o seu propósito, viver o seu propósito na maior parte do tempo. Deixa eu comentar um negócio que veio para mim aqui. Você falou de propósito, né? Você relacionou sucesso com propósito. Eu vi uma pessoa muito sábia falando para mim uma vez o seguinte, ela falou, a gente estava discutindo temas mais filosóficos e tal, né? E ela falou, Marioto, você sabia que pecar, porque a gente fala dos 7 pecados capitais, né? Dos pecados, pô, você pecar. Pecar no hebraico é perda de significado. Então, quando você faz alguma coisa sem significado, sem propósito, esse sim é o real pecado. Falei, caraca, brother! E quando você relaciona sucesso com propósito, isso é muito louco, porque você não falou pra mim, eu tenho um propósito e alcançar esse propósito quer dizer sucesso. Não, você falou o contrário. É enxergar propósito em tudo que eu faço. É dar significado às coisas que eu tô fazendo no dia a dia. Eu tô mudando o jeito que as pessoas se relacionam com finanças. Eu tô protegendo as pessoas e criando, para vocês profissionais de fraude, criando produtos seguros para as pessoas consumirem, para que todo brasileiro tenha o direito de consumir um produto de forma segura, sem risco. Caralho, é enxergar propósito no pequeno negócio, né? Muito foda. É porque se você fica esperando um grande propósito, uma grande realização,
tua vida passou, cara. Tua vida é agora, é uma soma de pequenos momentos. Então, até quando eu trago na maior parte do tempo, inevitavelmente você vai ter que lavar uma louça, que talvez não esteja diretamente correlacionado com o seu propósito. Não tá lá, inspirado, lavando uma louça. Mas se na maior parte do teu tempo, ou seja, na maior parte da tua vida, consequentemente, porque é de momento por momento que a gente vai compondo nossa vida, né? Você faz algo que está correlacionado com o teu propósito, com a tua paixão, com a tua vontade de pertencer, tua vida automaticamente também passa a ter um sentido maior, né? Senão perde o sentido, você fica fazendo algo esperando por um amanhã, ou por muito pior, quando você nem tem essa visão de amanhã e putz, você não está enxergando valor, não está enxergando propósito no dia a dia. Porque é muito perigoso a gente atrelar sucesso, na minha leitura, com algo, ou alguém, ou alguma posição. Das duas, uma. Ou você não vai conseguir e vai se sentir frustrado, ou você vai conseguir e vai sentir que aquilo não era o suficiente, precisava de mais alguma coisa. Isso é muito foda, porque para amanhã, né, para as pessoas aí, quarta-feira, o dia que tá longe de segunda e tá longe de nem é segunda, nem é sexta, aquele dia meio merda, meio da semana, para vocês eu acho que puta mensagem interessante aí que fica. Isis, deixa eu te perguntar, na linha do você é mais do que você já se tornou, qual é o próximo passo da sua carreira? Para onde você tá mirando? Terminar de implementar o Open Finance? Estamos na metade do caminho, então ainda tem uma jornada muito importante para a gente construir aqui. Acho que um ponto super importante dessa agenda, que também não sei o quanto que vocês conhecem, pessoal, mas a agenda ela é feita, ela é construída pelo mercado inteiro. Então a gente está falando de profissionais de todas as instituições que participam, atuando em conjunto para construir algo. Aí a gente fala um pouquinho de propósito, até é difícil para não me empolgar de falar disso aqui, mas é colaboração em essência. A gente está na metade do caminho, tem muito mais coisa para construir. Então eu tenho certeza que meu próximo passo é construir tudo isso que a gente começou e se propôs a fazer. Animal, cara, animal. Gente, ó, Isis até tá com a camiseta da RLA, não tá não? Tô aqui, ó. Aí, ó. Cabelo aqui. Sensacional. É que o Instagram cortou a gente quadradinho, então não apareceu aqui. Cara, fiquei triste. Eu até emagreci pra fazer essa live aqui. E mostrou só a minha cabeça gigante esse troço. Uma das coisas que, então, pra vocês, pessoal, que ficam aí, se você quer, fiquem atentas, né? A gente vai mandar um convite para a Masterclass da semana que vem. Já separem aí o dia. E para você que está interessado em entrar no Fraud Bootcamp, a gente mostrou o que é o poder da rede da RLA, o poder da rede do Fraud Bootcamp. Está cercado de pessoas que conhecem, que estão na linha de frente, prevenindo fraude, desenvolvendo produtos. Semana que vem abrem as inscrições, tá? Então é na semana que vem que vocês vão poder se inscrever. Vai ficar aberto por 3 dias, tá bom? É dia 30, dia 1º e dia 2, tá? 3 dias, então se preparem. A gente vai mandar então para vocês por e-mail, por LinkedIn, aqui no Instagram, o convite para vocês participarem dessa Masterclass. A gente vai ser um pouco chato, mas a gente bem acha que vocês vão tirar bastante valor. Vai ser petit comitê, vai ser no Zoom, tá? A gente vai estar conversando ali sobre os riscos do Open Finance. A gente vai olhar quem é que tá ali, né? Então, se você quiser participar, fique atento aí para se inscrever e vai receber aí o link pra gente bater esse papo. E aí, dentro desse papo que a gente vai fazer semana que vem, a gente já vai explicar para vocês também quais são os passos para entrar no Fraud Bootcamp, tá bom? Isis, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, foi massa mais uma vez aqui. Palavras finais, comentários finais e como as pessoas te acham no LinkedIn aí. Boa, eu vou dar um depoimento rapidamente aqui enquanto pessoa de produto, que tudo que um produteiro quer é alguém que entenda do produto melhor que ele para construir com um produto seguro do começo ao fim. E aí falando disso, porque quando a gente olha para o Open Finance é um trilho, tem uma série de produtos que podem nascer,
Gente, conheçam do trilho para conhecer do produto, porque tudo que um produteiro precisa é um braço direito ali de segurança para nascer com esse produto já seguro na largada. Então, assim, pensando em usuário final, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar de mão dada, tá? Então, eu queria trazer um depoimento enquanto pessoa de produto, nascida e criada na cadeira de produtos, que é tudo que a gente precisa para justamente criar soluções mais inovadoras ainda. E aí, dando minhas palavras finais aqui, eu queria agradecer de novo pela participação, pelo convite. Falar de Open Finance para mim é igual falar de filho, se ninguém mandar eu parar, eu vou ficar aqui até amanhã. A gente vai até meia-noite aqui, não tem tempo ruim. E assim como foi nosso papo aqui, também tem as aulas que acho que ficaram super legais aqui, então reforço o convite para quem se interessou, venham, ouçam, participem, interajam, acho que vai ser super legal. E como é que vocês me acham no LinkedIn? Isis Galotti, gente, sem segredo, assim como tá aqui no Instagram, Isis Galotti, a gente marca ali depois. Me procurem para falar de Open Finance, estou à disposição também, adoro o tema, já deu para perceber, então usem a rede. Muito bom, Isis, mais uma vez, muito obrigado. Para todo mundo que gostou aí, comentários aqui pra gente, é sempre bom ver, né? Se vocês gostaram, se não gostaram. Fiquem atentos para os próximos episódios. Um ótimo finalzinho de terça-feira para vocês, uma ótima semana. Se preparem, porque semana que vem tem a Masterclass especial, tem a abertura do Fraud Bootcamp, então conversem com seus liderados, conversem com seus líderes, para entrar, agora é a última turma do ano. Vai ser inacreditável, a gente vai bater um papo terça-feira que vem e a gente vai mostrar para vocês como vai ser fera demais. Isis, mais uma vez, muito obrigado. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Eu vou roubar um momento aqui para fazer um momento chat, pode ser? Vi várias pessoas do meu time atual, times que a gente já passou aqui, Sandrinha, Simone, Carolzinha. Muito bom ver vocês. Essa comunidade Open Finance só cresce. É muito legal, muito legal. Networking, muito pessoal. Saibam fazer networking e gerar valor para as pessoas, tá bom? Gente, Isis, beijo, fica com Deus, pessoal. Fiquem com Deus também, muito obrigado. E a gente se vê na terça que vem, tá bom? Qualquer dúvida, a gente tá aqui no Instagram, tá no WhatsApp também. É só chamar a gente que a gente bate um papo, tá bom? Gente, boa noite. Boa noite. Até mais. Ficar uns minutinhos aqui, porque eu não quero interromper a live de vocês. E aí agora, já aprendi que depois de alguns instantes, a gente já pode finalizar. Falou, boa noite, pessoal.